Olá, gente querida, aqui é o pastor Hernani. Eu estou passando aqui para chamar você para uma novidade sobrenatural, porque dos dias 15 a 20 de novembro nós estaremos numa escola integral de ministério. Como que funciona essa escola integral de ministério? Eu estarei dando 6 dias de aula durante o dia todo com 3 módulos. Batalha espiritual, escola do espírito, que nós vamos falar dos dons, ministérios, nós vamos falar sobre visões, profecias, revelações, vamos falar dos 9 dons, 5 ministérios, 8 operações do espírito. Vamos lhe dar um treinamento específico sobre dons e ministérios, como identificar seu chamado, como identificar seu ministério. Vamos falar sobre escatologia, aula completa sobre escatologia. E também batalha espiritual dentro da escola dos dons. Nós vamos falar da escola de cura também, mostrando os dons de poder, que é o dom da fé, operação de milagres, prodígios e maravilhas, dom de curar e etc., como nos ensina o apóstolo Paulo. Agora deixe-me te explicar como você pode fazer para participar dessa escola. A escola toda é integral, nós estamos com 50% da capacidade já por causa do decreto estadual. Só 50% da capacidade nos é permitido, então você terá que ter ou a vacinação completa ou teste de RT-PCR. Observação, tem que ser teste de RT-PCR. Se você chegar no aeroporto sem uma dessas duas comprovações, você não participa da escola integral, na chácara de profetas, durante os 6 dias. Hospedagem completa, com alimentação, café da manhã, almoço e janta. Café da manhã, almoço e janta, hospedagem, 3 apostilas completas, ou seja, todo o material didático incluso, diploma, 6 dias de capacitação ministerial e profética. Eu mesmo estarei dando as aulas para você, serão 6 dias em que a sua vida e seu ministério nunca mais serão o mesmo. Detalhe, nós já preenchemos 60% das vagas, então você tem que correr. Aí no rodapé do seu vídeo tem um código de barra, tem todas as informações. Tudo isso que você tem de informações você encontra agora no nosso site. O valor já inclui todo o material didático, o valor já inclui todas as apostilas. As apostilas é para você ser mestre, para você ensinar. Não, então serão 3 apostilas de professor que você vai levar para sua casa. Eu aguardo você na Escola Integral de Profetas, capacitação ministerial e profética. Até lá! Malaquias, capítulo 3, dos versos de 2 a 4. Eu vou insistir no tema. Ontem à noite eu preguei uma mensagem. Pode tirar agora, Jairo. Eu preguei uma mensagem sobre os 3 ciclos e o grande propósito de um batismo de fogo. Eu quero falar nessa manhã sobre um novo Pentecoste. Nós estamos prestes a viver, por mais uma vez, o novo derramar do Espírito Santo. E você pode me perguntar, como que o Senhor garante isso? Eu garanto isso porque Deus em toda geração, em todo tempo, derramou de seu Espírito. Nenhuma geração ficou sem viver um poderoso avivamento. E se uma geração não viver um avivamento, ela inteiramente se perde. Nós já chovemos no molhado, já falamos o que é avivamento. Avivamento é a erupção do poder de Deus. É quando ele vem com sua totalidade no corpo dele, que é a sua igreja. Avivamento é uma necessidade urgente nossa. Agora, o que é importante ressaltar é que avivamento, por incrível que pareça, ele vem junto com apostasia. E sabe por quê? Porque avivamento é o antagonismo da apostasia. Ao mesmo tempo que Jesus diz que o amor de muitos, no caso ali muitos crentes, irmãos, iria esfriar, esse amor da igreja iria esfriar, simultaneamente
o Senhor Jesus disse que o evangelho seria pregado em todo o mundo. No mesmo texto, o apóstolo Paulo diz que nos últimos dias viriam falsos mestres dando doutrinas de demônios. Mas nesse mesmo texto nós vemos profecias sobrenaturais para um grande despertar e um grande avivamento para a sua igreja. Agora olha que interessante, simultaneamente a um grande esfriamento, a uma grande apostasia da igreja, nós temos um grande derramar do Espírito Santo. Por que isso acontece? Porque Deus vai separar joio de trigo. Esse é o momento bíblico e profético em que o joio será separado do trigo. Por quê? Porque o joio, ele é parecido com o trigo. Por incrível que pareça, ninguém ao plantar o trigo tem a intenção de, na mesma plantação, plantar o joio. Porque quando você olha, o joio tem cara de trigo, CNPJ de trigo, dá glória a Deus igual ao trigo, dá aleluia igual ao trigo, prega igual ao trigo, ora igual ao trigo, expulsa demônio igual ao trigo, faz milagres e maravilhas igual ao trigo, canta igual ao trigo, joio canta, joio prega, joio toma da ceia. Mas quando você coloca o fogo, só o trigo permanece. Porque o joio, ele tem uma capa de trigo. Você olha assim, ele é idêntico. Mas quando você amassa, um vira palha e o outro tem fruto. Semente. Se você amassa o trigo, fica a semente. Se você amassa o joio, é só palha. Embaixo do Monte Hermon, tem uma plantação de trigo muito grande. E dá para você identificar de forma muito simples o que é joio e o que é trigo. Vem um vento sul, muito forte. E quando aquele vento vem, o trigo se dobra. O joio fica de pé. O joio tem um coração diferente do trigo. Aonde Deus planta trigo, o diabo planta joio. Agora eu, pastor, não tenho como saber quem é trigo e quem é joio. Não tem como, eu não tenho um dom para interpretar e olhar lá no seu coração para saber que você não é salvo, para saber que você é um infiltrado pelo diabo aqui. Eu não tenho como. E toda vez que eu tentei tirar joio da igreja, eu tirei trigo também. Porque às vezes você vê uma pessoa ali, tem cara de joio, jeito de joio, está tendo atitude de joio, mas é trigo. E às vezes você vê uma pessoa que tem cara de trigo, jeito de trigo, mas é joio. Então só Deus pode fazer essa aferição, só Ele pode entender e só Ele pode tirar. Agora, como Deus faz isso? Como que Ele nos prova? E às vezes até você não sabe qual é a sua natureza. Mas o apóstolo Paulo diz que o fogo prova cada crente. O fogo prova a nossa fé. O fogo prova a nossa oferta. O fogo prova o nosso louvor. O fogo prova o nosso cristianismo. O fogo prova a nossa doutrina. Paulo diz, passa pelo fogo agora. E o fogo vai provar a obra de cada um. E depois que você passa pelo fogo, se for madeira, feno e palha, queima. Se for ouro, prata e pedras preciosas, purifica. Então o segredo é o batismo de fogo. Começando o texto em Malaquias, no capítulo 3, os crentes conhecem o verso 10, né? De cor. Mas no capítulo 3, versículo 2, começa dizendo assim sobre esse fogo. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Preste atenção. Essa vinda aqui não é, meus amados irmãos, a segunda vinda de Cristo. Essa vinda mencionada aqui é a primeira vinda de Cristo. Esse texto de Malaquias no capítulo 3 é um texto conectado a Lucas 3:16 e também a Mateus 3:3.
falando sobre esse Jesus que viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. É o mesmo texto. Quer ver? Vamos ver, daqui um pouco eu volto em Malaquias, Lucas 3:16, para você ver a conexão dos dois textos, o propósito desses textos do batismo de fogo. Então João esclareceu a todos. Veja, é o mesmo texto de Malaquias. Eu de fato vos batizo com água, entretanto chegará alguém mais poderoso do que eu, que não sou digno de sequer desamarrar as correias de suas sandálias. Ele sim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Agora Malaquias, precedente a João, o último profeta do Velho Testamento, ele vai fazer a conexão com esse texto aqui. Voltando Malaquias 3, versículo 2, está dizendo que quando Jesus vier, no caso na primeira vez, quem irá suportar essa vinda dele, esse batismo dele? Ele diz assim: quem vai suportar essa vinda dele? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como fogo do ourives. Viu a conexão do texto de Lucas? Ele também será como sabão do lavandeiro. Continua. Ele se assentará como refinador e purificador da prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e como prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Em mais um texto, para você entender, Mateus 3, versículo 3, fazendo uma conexão nesses dois textos, Mateus 3:3. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Por que Deus prometeu mandar fogo, e esse fogo se cumpriu no dia de Pentecoste? Também temos essa profecia em Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 14, até o versículo 28, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Por que nós temos essas profecias desse derramar desse fogo do Espírito? Esse derramar desse fogo do Espírito começou a ser derramado no dia de Pentecoste com 3 propósitos definidos. Ele, Jesus, que veio para batizar com o Espírito Santo e com fogo. E na sua primeira vinda, ou seja, quando ele veio para ser esse avivamento prometido, logo depois da sua ida, se cumpre essa promessa em que ele batizou com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, existem 2 batismos do Espírito. Existe o batismo com o Espírito e o batismo no Espírito. O batismo com o Espírito é o batismo de fogo. E o batismo no Espírito é a salvação, é o que a Bíblia chama de novo nascimento. Esse batismo no Espírito é também chamado de batismo no corpo de Cristo. Por isso que está aí o termo no Espírito. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: tem que nascer da água e do Espírito. É desse novo nascimento que Jesus está falando. E o batismo no Espírito, ele confere a nós uma vida de Cristo em nós. E esse batismo no Espírito, ele vai fazer você se parecer com Jesus. Ele muda a sua natureza, ele troca o seu DNA. E esse novo nascimento no Espírito tira você do status de filho de Adão para a adoção de filho de Deus. E agora você que antes era um com o diabo por causa da natureza caída, agora você tem a mente de Cristo e você passa a ser um com Cristo. Isso é chamado de batismo no Espírito Santo. Agora, o batismo com o Espírito Santo, ele não vem no seu espírito, ele vem na sua carne. Esse é o revestimento de poder. Esse é o batismo de fogo, por isso que é chamado batismo com o Espírito. É o batismo profetizado por Joel. É o batismo dito ali no texto de Mateus 3. Ele virá e vos batizará. Olhe, 2 batismos.
com Espírito Santo e com fogo. A Bíblia diz que Deus ungiu Jesus com Espírito Santo e com fogo, por isso ele andou curando e fazendo milagres. Então Jesus foi ungido com esses dois batismos, com o Espírito Santo e com fogo. Mas qual é o grande propósito do batismo de fogo? São 3 propósitos. Nunca se esqueça disso. Primeiro propósito, registrado em Malaquias 3, versículo 2, é nos purificar. O primeiro propósito do batismo de fogo é destruir, é o fogo consumidor, fogo destruidor. Você vai ver 3 termos para o fogo de Deus na Bíblia. Você vai ver termo como fogo consumidor ou destruidor, que aí é um fogo de juízo. Você vai ver fogo purificador, lavador, que aí é fogo de santificação. E você vai ver fogo capacitador, que é o revestimento de poder que confere dons, autoridade sobre demônios, sobre enfermidades. Então temos o fogo destruidor, o fogo purificador e o fogo capacitador. Mas quantos fogos nós temos? Eu já fui questionado por amigos teólogos, já expliquei isso, mas volto a repetir, que encontrei um precioso amigo que foi meu professor, teólogo, no aeroporto, e conversa vai, conversa vem, entre os embates teológicos. Onde é que está na Bíblia que batismo de fogo é poder, é não sei o quê? O batismo de fogo ali dito por João, disse esse meu amigo, é um batismo de juízo, né? Porque ele terá uma eira na sua mão. Está falando de pegar, de exatamente separar a palha. Você joga o joio e o trigo tudo e começa a peneirar, só fica o fruto do joio. Então, está falando de aferir realmente a fé e a certeza da salvação de você. Está falando. Então esse fogo ali, Hernani, é um fogo de juízo. Eu falei assim, mas essa não é toda a verdade. Essa é só parte da verdade. Está correto, mas está incompleto. Porque o fogo de Deus, ele tem essas 3 funções. Ele tem a função, sim, de trazer juízo, mas ele tem a função, sim, de trazer purificação e santificação para a sua igreja, mas ele também tem a função, sim, de trazer e conferir dons, capacidade e autoridade para o corpo e para a igreja de Deus. Primeira função, vamos analisar Malaquias 3, versículo 2, que é o fogo que vem, olha, quem suportará o dia da sua vinda? Irmãos, nós queremos sim um novo Pentecoste, nós queremos sim um novo avivamento, mas quem vai ficar de pé quando ele vier? Porque a primeira fase de um avivamento, ela é dolorida. Muita gente está vivendo, nós já estamos nela. É a fase do arado passando na terra. Por que o arado passa na terra? Ele passa na terra para jogar toda a sujeira que está embaixo para cima. Por que o arado passa? Porque se você jogar uma semente na terra sem prepará-la para o plantio, a semente, a raiz pega numa pedra, a semente pega numa raiz, a semente pega numa terra pedregosa e ela não vai dar fruto. Então o arado ele vai fundo rasgando. Para quê? Você vê que ele tem um gancho, que ele pega toda aquela sujeira na terra, raiz, pedras e etc., e vai jogando para cima. E aí você, ao mesmo tempo que passa o arado, você tem que vir recolhendo a sujeira. Então o arado, ele não é uma coisa boa, mas ele vai deixar a terra pronta para você jogar a semente, depois preparar a terra e aí vir a chuva e a grande colheita do avivamento. Por isso que a Bíblia diz que Deus faz a ferida para depois curar. Nunca diga que uma igreja está morta, porque você pode ver um toco ali de raiz morto. E esse é o grande propósito da igreja, essa é a analogia que a Bíblia fala. Está ali morta, não presta mais, está cortada. Mas se jogar água naquela madeira, ela pode não ter uma raiz. Ela começa a dar flores, ela frutifica.
Assim é a igreja do Senhor. Ao cheiro das águas, ela volta a brotar. Então, o primeiro propósito do fogo: quem suportará quando começar esse avivamento? Esse é o momento em que os escândalos aparecem. É a hora que o arado passa e todo mundo começa, quem não está firme, o fogo começa a separar adultos de crianças. As pessoas começam a mostrar realmente quem são. Começa a fazer, como dizem por aí, sair do armário. Esse é o propósito do fogo inicialmente: queimar tudo que é palha, falso fogo no altar, falso adorador, falso pregador. Quando você ouve um monte de escândalos, Jesus falou deles. Ao mesmo tempo que as pessoas iriam se escandalizar, um outro grupo seria avivado. Então, talvez você diz que está desanimado. Olha, quanto escândalo. Bom, Jesus disse que seria necessário esses escândalos, porque quem vem para a igreja por causa de gente, sai por causa de gente. Quem vem por causa de Jesus, simplesmente não sai. O primeiro propósito, meus irmãos, do batismo de fogo é provar a sua fé. É queimar, é destruir mesmo. Veja bem, eu disse para esse meu amigo no aeroporto: Deus tem quantos fogos? Quantas vezes na Bíblia Satanás é representado pelo fogo? O fogo é uma manifestação visível da glória de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus é fogo. A Bíblia diz que seus ministros são ministros labaredas de fogo. A Bíblia diz que os anjos de Deus têm a sua composição de fogo. Elias foi transladado num carro de fogo. Nas noites escuras, Israel foi protegido por uma coluna de fogo. Em Levítico, o fogo ardia e não se consumia. A Bíblia diz que o fogo desceu no templo de Salomão quando eles oraram e todos se prostraram. A Bíblia diz que o amor de Deus é fogo. A Bíblia Sagrada diz que a palavra do Senhor é fogo. O seu trono é fogo, seus ministros são ministros labaredas de fogo. O nosso Deus é fogo. Em outras palavras, o fogo é a forma visível que se explica a glória de Deus. O fogo do inferno é o mesmo fogo do céu. Aonde é que está o diferencial? É no receptor desse fogo. Quem recebe o fogo, quem é tocado por esse fogo. Em Isaías, no capítulo 6, Isaías nos faz uma narrativa a partir do verso 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no mais alto e sublime trono, e a orla do seu manto enchia o templo. Isaías começa a dizer que então ele viu o Senhor assentado no trono dele. Então ele diz: ai, Senhor de mim que vou perecendo, porque vivo no meio de um povo de lábios impuros, e eu também tenho lábios impuros. Então ele tem uma visão, que um anjo pegou uma brasa de fogo, com aquele palitinho de comida japonês, porque o anjo não pode tocar no fogo, e veio e tocou na boca de Isaías. Aleluia. E aí nós temos uma analogia sobrenatural sobre esse fogo. Os anjos do Senhor são anjos de fogo. Quando as pessoas olham para um homem de Deus, elas veem um homem, mas no reino espiritual, pelo texto que lemos, são ministros labaredas de fogo. Os olhos de um homem de Deus devem ser puro fogo. O caminhar dele é um caminhar de puro fogo. Satanás olha para nós e ele vê somente fogo. Nós somos escondidos pelo fogo do Espírito. Por isso que a Bíblia Sagrada nos promete e nos diz que nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Mas quem suporta isso? Quem fica de pé quando o fogo começa a descer? Porque quando o fogo começa a descer, ao mesmo tempo que é um ânimo para o povo de Deus, é um desânimo para o joio. Cuidado, irmão. Você pode estar sendo aferido nesse momento. Você pode estar na balança.
o machado está posto à raiz das árvores, disse Jesus. Toda árvore que não produz fruto, está falando do joio e do trigo, essa é cortada e lançada no fogo para ser queimada. O seu esfriamento pode ser uma demonstração que o fogo está lhe queimando ao invés de lhe purificar. Porque quando temos contato com esse fogo, ou melhoramos ou pioramos. Nós estamos vivendo dias que você não consegue avivar mais crente frio. Você já parou para pensar nisso? 70, mas não consegue. São dias em que Deus está levantando uma igreja de dentro da igreja. Dias em que Deus tem no mesmo povo 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. No mesmo povo, 2 numa cama, um levado, outro deixado. No mesmo povo, 2 no campo, um levado e outro deixado. O que faz a diferença? Todos estão no mesmo ambiente, recebendo o mesmo fogo. Mas o fogo que desceu no Pentecoste, em Atos, no capítulo 2, como línguas de fogo, e batizou mais de 5.000 homens, foi o mesmo fogo que matou Ananias e Safira. No mesmo ambiente. O mesmo fogo que não apagava, no texto de Levítico, por 24 horas, ele não apagava, os sacerdotes não morriam, aquele fogo desceu lá. Eles não morriam quando o fogo desceu, mas quando os filhos de Arão entrou, o fogo os matou. Entrou dentro deles e os matou. A Bíblia diz que quando Lúcifer foi destruído, Deus diz assim, em Ezequiel capítulo 28, a partir do 18: eu fiz sair de dentro de ti um fogo que o te consumiu e o reduziu a cinzas. Satanás não tem poder do fogo, ele foi destruído por ele. Esse fogo, em primeiro lugar, ele vem para queimar, para destruir. Então ele é um fogo consumidor, ele é um fogo destruidor. Nós já estamos nesse período. Nós estamos num período ruim, mas esse é o início de um grande avivamento. É nesse momento que ficarão de pé, como o texto aqui dito. Quem ficará de pé quando esse fogo descer? Quem vai permanecer? Quem vai subsistir a esse dia? Porque a profecia de Malaquias 3:2 é a profecia do batismo de fogo. Nem todos suportam esse dia. Quem vai permanecer em pé quando o fogo descer? Quando ele testar a sua fé, quando ele testar a sua crença, quando ele testar a sua fidelidade a ele. Mas o texto continua, porque nós temos agora o segundo ciclo desse batismo de fogo, que é a purificação. Agora, aquele fogo que destrói, ele já não vai destruir. Veja, o fogo pegou na sarça. A sarça deve ser cada um de nós, mas ele não destruiu a sarça. Moisés teve contato com esse fogo e não morreu. Por quê? Porque ele não era madeira, feno e palha. Ele era ouro, prata ou pedra preciosa. Porque olha o que o fogo faz. Ele se assentará como refinador e purificador da prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Do que nós estamos falando agora dessa segunda fase do fogo de Deus? De um grande batismo de santidade. Se você for perceber, dá para você já ver certinho aqueles que estão entendendo o movimento e o momento e os que não. De um lado, aqueles que acham que tudo é permitido, que tudo é banalizado e aquilo que é sério é religião, religiosidade.
E do outro lado, você vê um grupo de irmãos já se separando, já tendo mais desejo de se chegar diante de Deus, já tendo mais desejo de orar. É engraçado. Mas o livro do Apocalipse nos fala que nos últimos dias o sujo vai se sujar mais ainda, e o limpo vai se limpar mais ainda. Ou seja, quem é frio vai ficar cada vez mais frio, e quem é quente vai pegar fogo, vai embrasar. Entendeu? Aquela pessoa que está se separando, ela vai se separar ainda muito mais para Deus. Porque agora nós temos um fogo santificador. Está falando aqui de um grande movimento de santidade. Quando o fogo descer, irmãos, aquilo que aparentemente não era pecado para alguns, se tornará uma grande ofensa para Deus. Sabe por quê? Porque o bege no escuro fica branco. Se apagarmos as luzes, todos que estiverem de branco, de roupa clara, vai parecer que estão de branco. Mas ao acender das luzes, a roupa branca tem que ser branca para parecer branca. Sabe por que os crentes hoje não veem seus pecados e acham que certas coisas é nada a ver ou etc? É porque elas estão distantes da glória de Deus. Quando você está perto da glória de Deus, você começa a ver seus pecados. Por isso que eu digo que o homem não pode ser frio a duas coisas: a glória de Deus e ao seu pecado. Mas só vê pecado em si quem está perto do fogo de Deus. Veja Isaías: quem sou eu? Eu não sou digno, eu tenho lábios impuros. Ele estava vendo Deus e agora ele vê seu pecado. Porque nós medimos a nossa fé pela régua dos outros, nós não medimos a nossa fé pela régua de Deus. Como o pastor Lorival já pregou aqui, muitos de nós temos um Jesus à nossa imagem e semelhança, um Deus à nossa imagem e semelhança. Nós medimos pela nossa régua, não pela de Deus. Então, em segundo lugar, quando esse fogo descer, nós teremos vontades espirituais que ainda não tivemos. Nossos corações irão ficar lacrimejados para entrar no quartinho de oração e buscar a face do Senhor. Nós pegaremos a Bíblia e viremos gastar horas, vamos desligar as séries sem ninguém, vamos olhar no espelho e falar: essa roupa não está legal. Ninguém vai te dizer nada, porque no seu coração haverá um batismo de purificação, um batismo de santidade, um batismo de busca pelo Senhor. A Bíblia diz em Oséias, a Bíblia Sagrada diz que nos últimos dias o Senhor derramaria uma fome, mas não de água ou de pão, mas de comida. Se achar o texto aí, põe na tela, que eu não gosto de citar. Eu não gosto de citar sem falar, mas só põe para mim. Acho que é Obadias. Agora escute bem, nós precisamos em primeiro lugar entender as fases desse fogo. Todo mundo quer viver a época que esse fogo vem agora para capacitar do poder, dos batismos, dos milagres, etc. Mas tem a fase difícil dele, a fase inicial dele. Começa com um arado jogando toda a sujeira para cima, escândalos. Joel 2:28. Mas a segunda fase é quando os nossos corações começam a se inclinar para a santidade. Meu irmão, não existe avivamento sem movimento de santidade, sem separação para Deus. Não existe avivamento sem arrependimento, sem reconhecimento de pecado. Se você não abandonar os seus pecadinhos, aquelas coisinhas que já pôs coleira, Deus nunca vai derramar algo poderoso sobre você. Não existe avivamento sem movimentação de oração.
Então tem gente aí falando de avivamento, mas eles querem um avivamento do jeito deles. Tem igreja pregando avivamento que nem eles creem na manifestação do poder de Deus. O cara não consegue crer num paralítico andando, não consegue crer num cego enxergando, não consegue crer num batismo com o Espírito Santo, mas está dizendo: avivamento, avivamento. É um avivamento, Senhor. Queremos avivamento, mas veja bem, não queremos que seja, olha, tem que ser do nosso jeito. Como eu fui numa igreja, o pastor disse: olha, não ore em línguas, mas me levou para pregar avivamento. Que raio de avivamento é esse? Pega Atos capítulo 8, no versículo, é Amós capítulo 8, obrigado Jairo. Eis que estão chegando os dias, previne o Senhor Adonai, em que mandarei fome sobre toda a terra, não simplesmente fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir e alimentar-se da palavra do Senhor. Está chegando esse dia. Esse é uma coisa que o batismo de fogo faz. Mas Atos capítulo 8, no versículo 5, você vai ver as características de um avivamento numa cidade. Mas essa fase que nós vamos ver aqui é a terceira, Atos 8 e 5. Eu não acredito em avivamento, gente, que não vai culminar em pecadores se arrependendo e vindo às águas do batismo, que não vai culminar em ressurreição de mortos, que não vai culminar em expulsação de demônios. Diz aqui, indo Filipe a uma cidade de Samaria, ali pregava a Cristo. Continua: e o povo ouviu Filipe e viu os sinais e maravilhas que ele realizava, por isso deu atenção ao que ele pregava. Que avivamento é esse sem poder, gente? Avivamento de filosofia. Então a gente disse: olha, Deus tem que, para eles avivamento é o seguinte: a gente está pregando, o irmão passa a ter vontade de vir na igreja e de no máximo orar, mas não há sinais, não há prodígios, não há maravilhas, não há gente batizada com o Espírito Santo, não há gente chorando, não há gente, ou seja, não há sobrenatural. Eles creem no avivamento, mas sem o fator sobrenatural. Não. E continua, verso 7, porque os espíritos imundos abandonavam aos muitos gritos, dando berros. Eu não posso esquecer do texto de Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me enviou para libertar os cativos. Ele me chamou para curar, Ele me chamou para libertar. Eu estou falando de um poderoso avivamento, de um avivamento sem precedente, de um avivamento que trará em primeiro lugar separação. Então a primeira fase não é fácil. O ministério de Jesus começa bem, termina mal e continua bem. Começa com 5.000, termina com 11 pessoas e depois é o que estamos aqui. Se você fosse crente da igreja de Jesus, você faria: olha que ministério fracassado, tinha 5.000 e agora só tem 11 discípulos. É isso que o fogo faz. Antes de nos unir, ele nos separa. Ah, pastor, mas pregar isso divide as pessoas. Divide bode de ovelha. Divide joio de trigo. Porque quem suporta? Quem suporta? Quem entende? Quem fica de pé quando o fogo desce? Porque ele será como o sabão do lavandeiro. Ele vai nos lavar, nos purificar, trazer sobre nós uma volta para Ele, uma sede e fome dEle. Ele vai gerar em nós uma necessidade de buscá-lo. Esse é o batismo de fogo. Aleluia, aleluia. Você sente a presença dEle nessa manhã? Eu vejo Ele passando aqui nessa manhã. O terceiro ciclo desse batismo de fogo é o fogo capacitador. Qual é o primeiro ciclo? Fogo destruidor. O segundo, purificador. O terceiro,
Agora, depois do Senhor gerar em nós um espírito santificador, um espírito de santidade, uma fome e sede por Ele, Ele vai capacitar a sua igreja para realizar as obras dele. Quando o fogo desceu no Pentecoste, no outro dia o coxo andou. Iam Pedro, Tiago e João no templo na hora 9. Não temos prata, não temos ouro, mas o que temos, isso te dou. Levanta e anda em nome do Senhor. Porém a igreja moderna hoje, ela tem prata e ouro, mas será que ela pode dizer levanta e anda? A igreja primitiva não tinha prata e ouro, mas tinha autoridade. A moderna tem prata e ouro, mas tem autoridade? Será que podemos dizer levanta e anda em nome do Senhor? Será que Deus amava mais a igreja primitiva do que a nós? Ou será que a igreja primitiva amava mais a Deus do que a nós? O Senhor, mais uma vez, vai derramar sobre nós um novo Pentecoste. Um novo Pentecoste. Ele já está apontando aí. Lama será calabás, remandere calabás, xerele canta labás. Por 3 minutos ore em línguas. Ele vai dar dons, autoridade. Ele vai te usar de maneira sobrenatural. Eu estou vendo pessoas recebendo coisas sobrenaturais aqui nessa manhã. Ele vai lhe conferir autoridade para você ganhar toda a sua família para Jesus. Da sua boca vai sair fogo, fogo do céu. Ore e profetiza agora, minha igreja do Senhor. Há uma unção sobrenatural nessa manhã. Há uma manifestação sobrenatural do poder do Espírito nessa manhã. Não ore em português, ore em línguas. Você que está na internet, receba desse fogo agora. Receba desse fogo agora. Aonde você está, no seu lugar, comece a orar em línguas. Assentado aí diante da sua TV, da sua tela, profetiza. Mas que essa manhã seja uma manhã marcada pelo fogo do Espírito. Que o Senhor nos tire da letargia e da preguiça espiritual, e nos eleva a um lugar de poder, nos eleva a um lugar em que esse fogo não se apaga. Eu estou vendo o Senhor tocando em muitos com brasa viva agora. Receba essa brasa viva. Receba essa brasa viva agora. Vamos, 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 vamos. Uou, uou. Recalalabás, sorocalabás. Chemete derecalabás. Chedorecalabás. Vamos, vamos.